Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo aulas de espiritismo, aqui as minhas palestras, e eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança, e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas, eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver, e para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada, e outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai conseguir trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento e vão ajudar a gente, entende? E quando chegar na época da eleição, essas pessoas vão poder votar nessa nossa liderança e conseguir fazer que essa nossa liderança seja empossada, entende, na máquina pública e poder essa nossa liderança nos ajudar, entende? E quando a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública que vai precisar essa nossa liderança de apoio, entende? Aí a gente tem que ir lá para frente, da onde essa nossa liderança está trabalhando e dizer para todo mundo que aquela pessoa, que aquele líder, ele está sendo apoiado por nós e que a gente está disposto a fazer tudo que a gente precisa fazer para aquelas ideias se transformarem em realidade, entende? A gente tem que estar sempre ajudando, entende? Se a gente não ajudar, se a gente desprezar as lideranças, se a gente não ajudar as nossas lideranças, a gente não vai conseguir nada que a gente precisa, entende? A gente não vai ter nada. Por isso que esse país, esse estado, esse nosso município é desse jeito, porque as pessoas desprezam as lideranças e não ajudam as lideranças em nada, entende? As pessoas só criticam e não fazem nada para ajudar, entende? É assim que funciona, entende? Se a gente quer um lugar bom, a gente tem que ajudar aquelas pessoas que estão dispostas a nos ajudar, entende? É assim que funciona. E agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os comandantes das nossas polícias. Votar nos comandantes da PM, da Civil, os comandantes da Polícia Rodoviária Federal, os comandantes da Polícia Federal, os comandantes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, em 4 anos. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência, entende? E quem coloca os comandantes da PM e da Civil é o governador, é a alta cúpula do governo estadual. E quem coloca os comandantes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar eles somos nós, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Nós precisamos colocar pessoas que representem a gente, pessoas que gostem da gente, que gostem do nosso bairro, que gostem do nosso município, que quer ver a gente feliz, que quer ver o país dando certo, porque esses que estão no poder, eles desprezam tudo isso que eu acabei de falar. Eles protegem o sistema, independentemente de qual for ele, entende? E nós temos que colocar pessoas que representem a gente, pessoas que querem ver a gente feliz, entende? E essas ideias que eu venho falando para vocês não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes e com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem,
Só que o brasileiro não ajuda essas pessoas. Essas pessoas não ganham ajuda de ninguém, entende? Porque o brasileiro tá focado em ajudar os idiotas, a deixar os idiotas famoso, rico, entende? Ninguém segue essas pessoas que querem ajudar o nosso país, o nosso estado, o nosso município nas redes sociais. Ninguém divulga as suas ideias. Ninguém ajuda essas pessoas a ficar famosa para ela poder ter condição de disputar as eleições e ganhar voto e ser empossada para nos ajudar, entende? Porque o brasileiro ele tá focado em ajudar, defender, até brigar por idiotas nas redes sociais, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população não vai levantar uma liderança nova, diferente, que vá fazer alguma coisa para ajudar o país, o estado, o município a virar um lugar bom para nós morar. Eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. Eles sabem que, também que eles não vão ser presos. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem. E quando chega na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles. Porque o povo jogou no lixo 4 anos a fio, no lixo, a possibilidade de encontrar e ajudar pessoas diferentes para quando chegar a eleição, essas pessoas disputar as eleições e serem empossada, entende? E poder nos ajudar. Eles jogaram no lixo a, a chance de achar pessoas diferentes. E quando chegar o dia da eleição, eles não acharam ninguém diferente para disputar as eleições, eles não fizeram nada, eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos, naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que eles não iam votar nunca mais. É nesses que eles vão votar e vão sair felizes, sorrindo e dizendo para todo mundo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão falando de mal daqueles caras. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir o povo da Guiana Francesa e ir embora desse país. E porque esse país, ele vai ser disso que tu tá vendo pra pior, não vai melhorar. Porque o problema do Brasil, se fosse os políticos era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não presta. E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro, eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar, entende? E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro. Porque a França, o lugar dela é lá na Europa, não é na América do Sul. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro eles não conseguem fazer movimentos para se libertar da França. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os comandantes das nossas polícias. Em 4 anos. Votar nos comandantes da PM, da Civil, de todos os quartéis. Votar nos comandantes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, de todos os quartéis. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias que eu venho falando é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.